Deus por este tempo, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, estar aqui na minha casa, revendo os meus irmãos. Louvo a Deus pela oportunidade de abraçar alguns irmãos das congregações que nessa noite estão aqui conosco. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. E ao mesmo tempo já agradecer aos irmãos que durante o ano de 2013, desde 2013 na verdade, 2014 e esse ano de 2015, têm contribuído para a obra e para o trabalho do Senhor, e nós vamos fazer o possível para que esse tempo em que estamos aqui prestar relatório aos irmãos das congregações a respeito de tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito no país de Moçambique, na aldeia de Soceira. A você que tem orado, Deus seja louvado pela sua vida. Eu trago o abraço de toda a missão EIAF, na pessoa do pastor Wilton, a missionária Karina, os demais irmãos da missão, e um abraço da igreja em Soceira para a igreja em Santa Luz, que tem orado e que tem contribuído para que a obra esteja de pé e avante naquele lugar. Esse ano nós tivemos a oportunidade de batizar mais de 20 mil novos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é fruto das vossas orações e o que o Senhor continue recompensando a cada um de vocês. Amém? Eu gostaria de convidar a amada igreja nessa tarde a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. E estaremos lendo do versículo 31 ao 38. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos do 31 ao 38. Em Moçambique nós diríamos Revangere Johani, Pavese for Chapter 21, 28. Yeah? Meu professor de inglês ali está me ajudando. Em Moçambique nós chamamos Bíblia Baibelinoera. Inclusive eu trouxe 4 Bíblias. Infelizmente elas ainda não chegaram, mas era a vontade do meu coração apresentar essas Bíblias hoje para os irmãos, como prova de que o Deus que disse que esse evangelho chegaria até os confins da terra, se responsabiliza para que cada exemplar desta Bíblia, na língua materna de cada povo, ela chegue ao determinado povo. E eu trouxe de Moçambique 4 Bíblias, em 4 dialetos diferentes, em Shona, Endau, Macena e Yungwe. Esses 4 dialetos são falados dentro de um próprio país. E nisso a gente pode ver a grandeza do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Amém? Quantos encontraram, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa ambos. Porque nisso é verdadeiro um ditado: um semeia e o outro. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalharam. Aonde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. João inicia o capítulo 4 deste evangelho falando que alguns estavam dizendo que Cristo batizava mais do que João, outrora que Cristo não batizasse. Assim, Cristo chama os seus discípulos para subir até a Galileia, e diferente de alguns judeus que evitavam passar pela Galileia por Samaria, por achar que aquele povo era um povo por ser miscigenado, era um povo impuro, e portanto saíam da Judeia, davam uma volta por Samaria, mas não pisavam nas terras de Samaria, Cristo
que Ele enviou. E Cristo aproveita o cenário evangelístico, o cenário de trabalho, para ensinar aos discípulos e à igreja aos anos seguintes a respeito da seara do Senhor, a respeito da ceifa do Senhor, a respeito daqueles que semeiam e daqueles que ceifam, ou daqueles que colhem. E nesta tarde, neste texto que acabamos de ler, Cristo Ele traz para nós 3 princípios dessa ceifa. E eu vou logo te avisando, Cristo vai te confrontar nesta mensagem. E se você entrou aqui preparado para dizer um não ao pastor Jair e dizer 2016 eu não posso ir, Cristo vai aí onde você está e o teu não vai virar um sim. Eu sei que tem culto administrativo hoje, muita gente entrou aqui armada para dizer um não. E Cristo vai aí onde você está e te confrontar com a palavra dele. E Cristo Ele vai nos dar 3 princípios para esta ceifa. O primeiro princípio, Ele vai dizer que está comprometido com a vontade do Pai. E Cristo Ele vai estabelecer ali prioridades e Ele vai falar do compromisso que devemos ter a respeito da obra do Senhor. Os homens estão voltando como aquela mulher para ouvir a respeito de Cristo. E os discípulos estão dizendo, Cristo, come. E Ele vai dizer, não, espera um pouco, a minha prioridade é fazer a vontade do meu Pai. E que 2016 seja um ano de prioridades na tua vida para o reino de Deus. E que 2016, diferente desse ano, o reino de Deus, a vontade de Deus seja prioridade na tua vida. Cristo, Ele vai nos ensinar a respeito de compromisso. Ele assume o compromisso, porque depois que Ele fala a respeito da salvação para aquela mulher e para aqueles homens fazem um pedido, nós te rogamos, fica aqui conosco. E Cristo é tão responsável a respeito daquilo que Ele começou, que a Bíblia diz que Ele ia a caminho da Galileia, mas Ele para 2 dias para conversar com aqueles homens, para priorizar o tempo para aqueles homens a respeito do reino de Deus. Cristo Ele nos ensina que no reino de Deus nós devemos estabelecer prioridades e ter responsabilidades com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque bem sabemos que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é com o dono da obra que dará conta. Pastor Jairo vai dizer, fica um pouco mais. Pastor Jairo vai dizer, presta atenção um pouco mais. Mas conta você prestará a Deus. Portanto, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faça-o com responsabilidade e estabelecendo prioridades para o reino de Deus. Porque Ele diz que aquele que põe o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas lhe serão. O segundo princípio, Cristo Ele vai nos dizer da urgência na colheita. Amém? E Ele vai dizer, vocês não estão dizendo que ainda falta 4 meses para que a colheita comece? E aí Cristo vai dizer, eu convido vocês. E eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas para a ceifa. No segundo princípio, Cristo vai dizer para a igreja que a ceifa ela é urgente, que o trabalho de evangelismo é urgente, que o tempo de ganhar almas é agora, que a hora de buscar o perdido é hoje. Cristo vai nos convidar a ampliar a nossa visão para o perdido. Porque se nós nunca nos convencermos da podridão em que o mundo está e da perdição que o mundo está, nós nunca nos levantaremos para o arado do Senhor, para servir ao Senhor, para colocar a mão na ceifa e para trabalhar para o reino de Deus. E Cristo diz, levantai os vossos olhos, mudem os vossos planos, porque a ceifa é amanhã. Não. Mudem os vossos planos, estabeleçam as vossas prioridades e sejam responsáveis pelo reino de Deus, porque o tempo é agora. O segundo princípio daquele que vai passar o ano trabalhando, daquele que vai passar o ano no reino de Deus, servindo ao reino de Deus,
é que você deve mudar a sua visão a respeito de obra, a respeito de reino, a respeito de servir ao Mestre, a respeito de se dedicar a Ele. O que foi que Cristo colocou na tua mão para fazer? Faz hoje. Em que área da igreja ou do reino Cristo te chamou para trabalhar? Vai hoje. Vai agora. Porque o tempo é esse. O momento da ceifa é agora. Ainda não falta mais 4 meses. Ainda não dá para esperar 2016 chegar. Vai hoje. Vai agora. Porque nós estamos vivendo os acréscimos de Deus neste mundo. Deixe que eles venham e eu vou falar para eles do reino. Terceiro princípio. Cristo ele vai dizer a respeito de estar comprometido com a vontade de Deus para a ceifa. Cristo ele vai dizer que o tempo da ceifa é agora. E Cristo ele vai nos dizer, a partir do versículo 23, as seguintes palavras. O que ceifa, recebe o galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim, aquele que semeia, pegue os frutos e vá para a sua casa. É assim que está escrito na sua Bíblia? É assim que está escrito na sua Bíblia? Não. Cristo ele vai dizer assim, e eis que aquele que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que aquele que semeou se alegre com aquele que está indo. O terceiro princípio é entender a unidade da colheita. Cristo não vai dizer que aquele que planta é aquele que colhe, não. Ele vai dizer no versículo depois que um é o que semeia e o outro colhe. A igreja de Cristo ela vai ter êxito na ceifa. A igreja de Cristo vai ter sucesso na evangelização. A igreja de Cristo ela vai ter almas e resultados para o reino de Deus. Quando ela entender que eu dependo do meu irmão para ir para a ceifa, eu posso ter o que for, mas sem ele eu não posso ir. E é uma fala interessante do pastor Rui, no Congresso dos Adolescentes, quando ele falou exatamente aquilo que está acontecendo na igreja. Ele disse que os veteranos ou os mais antigos têm a experiência e os jovens têm o pão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ter o pão ou ter a experiência não vai adiantar de nada se eu não entender a forma que foi plantada. Entender a unidade na colheita. Quem planta sabe que quando se planta é feito um certo design no chão. Covas. E quem é experiente aqui em plantação vai ver que uma cova é feita lá, outra cova é feita cá, outra no fundo da roça e a plantação está feita. É assim? Não. O semeador, quando ele sai a semear, ele tem um modo de plantação. Quando ele sai a semear, ele vai fazendo um após outro e plantando. E aquele que mais tarde voltar para fazer a ceifa ou a colheita, ele deve seguir o mesmo método, colhendo aonde foi. Sabe qual é o resultado do nosso fracasso quando é nos dado alguma responsabilidade na igreja? É porque a gente não respeita